Moisés. Em meio à opressão do povo hebreu no Egito, sob o jugo de um faraó implacável, nasceu Moisés. Sua mãe, Jocabede, na tentativa de salvar a vida do filho, o colocou em um cesto no rio Nilo. O destino guiou o cesto até as mãos da filha do faraó, que, tomada de compaixão, o adotou como seu filho. Moisés cresceu cercado pelas regalias da corte egípcia, mas nunca se esqueceu de suas raízes hebraicas. Ao presenciar a crueldade com que seu povo era tratado, a compaixão e a justiça o impulsionaram a agir. Em um momento de fúria contra um feitor egípcio que maltratava um hebreu, Moisés o matou e, temendo por sua vida, fugiu para o deserto. No exílio, Moisés encontrou refúgio na terra de Midian, onde se tornou pastor e se casou com Zípora. Anos se passaram, e enquanto pastoreava seu rebanho no Monte Horebe, Moisés presenciou um espetáculo. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Intrigado, ele se aproximou e foi surpreendido por uma voz poderosa. A voz de Deus. Deus revelou a Moisés sua missão: libertar o povo hebreu da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida. Apesar de suas dúvidas e inseguranças, Moisés, impulsionado pela fé e pelo senso de justiça, aceitou o chamado divino. Munido da autoridade divina, Moisés retornou ao Egito e, junto com seu irmão Arão, confrontou o faraó. Exigiram a libertação do povo hebreu, mas o faraó, obstinado e arrogante, recusou-se a atender ao pedido. Como resposta à teimosia do faraó, Deus enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito. Cada praga demonstrava o poder divino e aumentava a pressão sobre o faraó. As pragas, que incluíam sangue nos rios, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de granizo, trevas e a morte dos primogênitos, causaram sofrimento ao povo egípcio, mas não dobraram a vontade do faraó. As 10 pragas do Egito foram uma série de eventos devastadores que afetaram o país como resposta à recusa do faraó em libertar o povo hebreu da escravidão. Cada praga demonstrava o poder divino e aumentava a pressão sobre o faraó, culminando na libertação dos israelitas. Essas foram as 10 pragas do Egito. Primeira, águas transformadas em sangue. A primeira praga transformou a água do rio Nilo, principal fonte de água do Egito, em sangue. O rio ficou impróprio para o consumo e uso, causando grande sofrimento à população e afetando a agricultura. Segunda, rãs. Uma infestação de rãs invadiu o Egito, cobrindo casas, campos e até mesmo os aposentos do faraó. As rãs eram consideradas impuras pelos egípcios, tornando a situação ainda mais repugnante e perturbadora. Terceira, piolhos. Piolhos e mosquitos surgiram em abundância, atormentando tanto os humanos quanto os animais. As picadas causavam coceira intensa e irritação, além de doenças e epidemias. Quarta, moscas. Nuvens de moscas invadiram o Egito, contaminando a comida e espalhando doenças. A proliferação das moscas tornou a vida insuportável para os egípcios, aumentando o sofrimento e a pestilência. Quinta, peste no gado. Uma peste mortal atingiu o gado egípcio, matando animais em massa. Essa praga afetou a economia do país, privando-o de uma importante fonte de alimento e trabalho. Sexta, úlceras. Feridas dolorosas e úlceras cobriram a pele dos egípcios, tanto homens quanto animais. A dor era insuportável e as úlceras causavam grande sofrimento físico e psicológico. Sétima, chuva de granizo. Uma chuva de granizo de proporções épicas devastou o Egito, destruindo plantações, colheitas e propriedades. O granizo causou grande estrago e fome, intensificando a miséria da população. Oitava, gafanhotos. Nuvens de gafanhotos devoraram a vegetação que restou após a chuva de granizo, deixando o Egito em um estado de desolação e fome extrema. A praga de gafanhotos agravou a crise alimentar e a desesperança do povo. Nona, trevas.
Uma escuridão densa e palpável cobriu o Egito durante 3 dias, intensificando o medo e o terror. As trevas impediram as pessoas de realizar suas atividades diárias e aumentaram o clima de caos e sofrimento. 10ª. Morte dos primogênitos. A 10ª e mais devastadora praga atingiu todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. A morte dos primogênitos, incluindo o filho do faraó, representou o ápice da tragédia e finalmente quebrou a resistência do faraó, levando-o a libertar o povo hebreu. As 10 pragas do Egito foram um marco na história do povo hebreu e representaram a manifestação do poder divino em favor da justiça e da liberdade. A jornada de sofrimento culminou na libertação dos israelitas da escravidão e marcou o início de sua jornada rumo à Terra Prometida. A travessia do Mar Vermelho. O povo hebreu, liderado por Moisés, partiu em massa do Egito, em uma jornada épica em busca da liberdade. Mas o faraó, tomado pelo arrependimento, ordenou que seu exército perseguisse os israelitas. Diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando, Moisés, com fé inabalável, ergueu seu cajado e as águas do mar se abriram, criando um caminho seco para o povo de Israel. Os israelitas atravessaram o mar em segurança, enquanto o exército egípcio, que os perseguia, foi tragado pelas águas que se fecharam novamente. A jornada pelo deserto foi árdua e repleta de desafios. O povo hebreu enfrentou a falta de água e comida, a murmuração e o desânimo. Moisés, com sua liderança firme e inspirada por Deus, guiou o povo, provendo-lhes alimento e água através de milagres e ensinando-lhes os princípios da fé e da justiça. No Monte Sinai, Deus fez um concerto com o povo de Israel. Moisés subiu ao monte e recebeu de Deus os 10 mandamentos, as leis que fundamentariam a vida social e religiosa do povo hebreu. Esses são os 10 mandamentos. 1. Amar a Deus acima de tudo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não fazer imagens de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. 3. Não tomar o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. 4. Guardar o dia do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. 5. Honrar pai e mãe. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6. Não matar, não matarás. 7. Não adulterar, não adulterarás. 8. Não furtar, não furtarás. 9. Não dar falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçar. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A construção do tabernáculo. O povo hebreu, sob a orientação de Deus e a liderança de Moisés, construiu o tabernáculo, uma tenda sagrada que simbolizava a presença divina entre eles. O tabernáculo era um local de culto e oferendas, onde o povo se aproximava de Deus. A morte de Moisés. Moisés não chegou a entrar na terra prometida, mas antes de morrer,
Ele subiu ao Monte Nebo, de onde pôde contemplar a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Moisés morreu pós 40 anos de peregrinação pelo deserto. A história completa de Moisés está presente no livro de Êxodo, na Bíblia. O livro de Êxodo narra a jornada de Moisés desde seu nascimento até a liderança do povo hebreu na conquista da terra prometida. A história de Moisés é uma história de fé, perseverança e liderança. É um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes feitos.